Ok, pessoal, vamos lá com o processo penal militar. Bom, para o processo penal militar é fundamental que vocês observem aquela minha aula que eu falei sobre direito constitucional, porque lá eu falei como é que está expresso na Constituição a questão da justiça militar da União, justiça militar dos Estados, onde eu já falei uma introdução ali sobre a definição depois de crime militar, no artigo, quando eu falei lá do Código Penal Militar, logo lá no início, e aquilo ajuda bastante, porque no caso do direito militar, o penal ele se mistura muito com o processo penal militar. O constitucional se mistura muito, se confunde muito com o penal militar e, por sua vez, o processo penal militar também, eles estão intimamente ligados. Praticamente, para você dizer que algo é crime militar, você tem que ver se ele se enquadra no previsto pela Constituição, que remete para o Código Penal Militar e que acaba tendo uma relação direta com onde ele vai ser julgado, ou como ele vai ser julgado pelo Código de Processo Penal Militar. Tá? Então, um ponto que o pessoal pega um pouquinho na Polícia Militar do CFO de Minas Gerais, em questões orais, inclusive, e algumas questões aí mais bem trabalhadas que eu observo, é sobre a definição da competência de julgamento. Tá? Vocês têm que pensar sempre assim, no bem tutelado, o bem atingido, o bem protegido ali, conforme o caso, para verificar a justiça competente. Parece simples a princípio, mas vai ter uma outra situação que vai causar uma certa confusão. Então, a princípio, falando de modo bem grosseiro, se um policial militar ou um bombeiro militar é que faz a conduta, essa conduta, a princípio, ela é de competência da Justiça Militar Estadual julgar. Se um militar federal da União faz essa conduta, a princípio, ela é de competência da Justiça Militar da União Federal julgar. Nesse ponto é mais simples. Se o policial militar, entretanto, atuar contra o militar federal, vai depender muito do contexto em que ocorreu a situação. E aí, nessa situação, pode ocorrer conflito, sim, em algumas situações até meio complexas. Mas digamos que o policial militar está trabalhando na rua, aborda uma pessoa, e aí pensem sempre numa pessoa, imaginem que aquela pessoa não é um militar federal. Se aquele policial militar abordar aquela pessoa e agredisse aquela pessoa na rua em serviço policial militar, aquele crime seria de competência do quê? Da Justiça Militar do Estado ou da União? Seria de competência da Justiça Militar do Estado. Então você não tem que ficar pensando assim, mas e se for um militar da União? Não. Aí agora sim você pensa, e se ela fosse da União? Bom, pouco importa, qualquer pessoa que estivesse sendo abordada ali e aquele policial agredisse trabalhando, ele ia cometer crime militar de competência da Justiça Militar Estadual julgar aquele policial ali. E por sinal, a Justiça Militar competente é a do seu estado, do estado do policial, independente do local onde ele está. Tá? Agora o militar da União está lá fazendo a guarda do quartel do Exército, mesmo que ele esteja na rua lá fora, passa lá um cidadão e o agride. O bem tutelado nesse caso aí é a instituição militar da União Federal. Então ele vai ser, esse cidadão, pelo certo, tem que ser preso e levado ali para o quartel, ser feito um inquérito, um flagrante delito de crime militar, e ele ser julgado na Justiça Militar Federal. Mas, Major, mesmo se ele for civil? Sim, porque a Justiça Militar Federal julga civis. E aí eu pergunto, e se ele fosse um policial militar? Justiça Militar Federal também. Porque nesse caso, vocês têm que parar e pensar justamente, e se ele não fosse militar? Ia ser crime militar do mesmo jeito, ou seja, o crime não está sendo militar porque o agressor era um militar, e sim porque o agredido era um militar da União que estava em serviço. Né? Então o civil vai acabar sendo enquadrado nas hipóteses do artigo 9º, inciso 3. Tá? É óbvio que vai ter situações um pouquinho mais complicadas se você pegar um policial militar atuando em função policial militar, que de repente agride um militar do Exército que também está atuando em função de quartel, coisa aí, realmente vai ser uma situação que vai ter que ser visto muito bem ali, o bem tutelado. É possível que o policial militar responda na Justiça Militar Estadual, se considerar que ele acabou cometendo aquilo no uso das atribuições policiais militares, mas é possível sim que seja de competência da Justiça Militar Federal, se entender que passou mais para a questão
de afetar a tutela federal da Justiça Militar, ali do militar da União, né? Mas é claro que vai ter situação que vai dar um pouco mais de discussão, e aí a questão muito provavelmente não vai colocar uma situação assim que depende até de discussão de tribunais superiores, tá? Agora, uma coisa que vocês não podem vacilar em hipótese alguma mas em um civil naquela mesma situação passa na frente do quartel da Polícia Militar e agride um policial militar que está ali de serviço na guarda do quartel da Polícia Militar. Justiça comum, sem dúvida, tá? Não vai para a Justiça Militar em hipótese alguma. A outra situação que vocês têm que cuidar é quanto ao órgão de julgamento. Teve um ano ali, que eu vou mostrar as questões, caíram várias questões todas nesse sentido, quanto ao órgão julgador, ao órgão, à autoridade que vai julgar. Principalmente, em especial, né, Polícia Mineira, que nós vamos ter a Justiça Militar, tanto em primeiro grau, quanto vamos ter o TJM Mineiro, né? Não vai mudar muita coisa em questão de julgamento, competência de julgamento, mas tem que tomar cuidado, porque a Constituição Federal já diferencia a Justiça Militar Estadual da União. Então, o que acontece? Na Justiça Militar da União, na JMU, nós vamos ter os julgamentos ocorrendo através do STM em segundo grau. Ele nada mais é do que um órgão de segundo grau de jurisdição. Claro que tem outras competências também, analisar a perda do posto, dos oficiais, etc., mas ele é nada mais é do que um órgão de segundo grau de jurisdição. Em primeiro grau, nós vamos ter as auditorias. Nas auditorias vão trabalhar juízes auditores e os conselhos. Só que o julgamento mesmo, aqui eu vou botar auditorias, que ficam espalhadas nas circunscrições judiciárias militares do Brasil. Só que aqui o julgamento mesmo vai se dar por conselho. Só conselho, Major? Só conselho. Claro, quando se trata de crime. Óbvio que você vai ter o juiz auditor com algumas decisões monocráticas ou correcionais relativas a alguns recursos, algo assim. Mas em relação a julgamento de crime, conselho. O conselho vai poder ser o Conselho Especial de Justiça e o Conselho Permanente de Justiça. O permanente vai julgar praças e civis. O especial vai julgar oficiais. Um ponto importante, quem julga mais, julga menos. Então, se for um crime em coautoria, pode o Conselho Especial julgar os dois, julgar o oficial junto com o civil, o oficial junto com o praça. Como é que é o juiz togado que trabalha aqui? Ele se chama juiz auditor. Então, aqui nós vamos ter um juiz compondo, né? Cada conselho desse vai ser composto, então, com um juiz auditor, mais 4 juízes militares, que nada mais são do que oficiais designados, então, para aqueles processos. No caso do permanente, eles ficam lá durante o período de tempo, e no caso especial, específico para aquele processo. Um detalhe importante da Justiça Militar da União: quem é o presidente do conselho, de cada conselho desse? O juiz militar mais antigo. E eles todos têm o mesmo tratamento, o mesmo respeito, as mesmas designações, as mesmas garantias, deveres em relação aqui ao processo, né? E o juiz militar mais antigo é o presidente. E o juiz togado é chamado de juiz auditor, tá? Outro detalhe para finalizar, importantíssimo: só julga crime, só crime militar, né? Dizer que um policial militar não pode ser julgado aqui, tem que tomar cuidado. É que assim, um policial, eu pergunto para vocês, um civil pode ser julgado aqui? Pode. Se um civil pode ser julgado, eles podem julgar engenheiro, pedreiro, carpinteiro, médico, dentista, até policial militar. O que eu quero dizer é que o policial militar, se for julgado aqui, ele não vai ser julgado aqui por ser militar, ele vai ser julgado aqui porque qualquer um pode cometer crime militar contra militar da União, não por ele ser policial militar, né? Pela atribuição policial militar dele, vai ser Justiça Militar Estadual, né? Ocorre que se ele chegou no quartel lá e cometeu um crime, ele vai ser julgado aqui
no quartel do Exército, ele vai ser julgado aqui, mesmo que ele não fosse policial militar, e sendo também, tá? Então, isso daqui, finalizando, só vai julgar crimes militares. Recurso daqui da auditoria do Conselho vai para o STM. Recurso do STM vai para o STF, conforme o caso, então, se tiver discussão contra a Constituição, né, algo relativo a fato constitucional. Tá? O STM está no mesmo nível, mesmo patamar do STJ, do TST, do TSE, né? Acima deles vai ter, então, o STF, digamos assim, né? Tá? De forma bem simples isso daqui, porque não é o foco principal aqui, é mais para se cair alguma questão nesse ponto. O foco principal aqui, na verdade, é a Justiça Militar Estadual. Vai ter um documento ali, inclusive, bem simples da Justiça Militar Mineira, que resume como é que funciona e que é bem bacana, eu recomendo uma breve olhada nele. São umas 10 folhinhas em PDF, bem bonitinhas ali, organizadas, feito pelo TJM Mineiro, explicando como é que funciona o TJM Mineiro, a estrutura da Justiça Militar Mineira toda. Eu acho bem interessante isso dali, tá? Já teve questões aí que caíram, que só com aquilo ali você já respondia tranquilamente, mas vou fazer aqui de forma bem simples. Então, em Minas Gerais, como é que funciona? Nós temos o TJM de Minas Gerais. Nós temos também TJM no Rio Grande do Sul e em São Paulo, né? São os únicos estados do Brasil que tem TJM, os demais é o TJ do próprio estado. Aqui em Santa Catarina é TJSC. Isso, então, em segundo grau de jurisdição. Em primeiro grau de jurisdição, nós vamos ter a auditoria militar, as auditorias militares, onde vão funcionar os conselhos. Igualmente, nós vamos ter o Conselho Especial de Justiça e o Conselho, aqui ficou conselhos, né? Tá Conselho Permanente de Justiça. A diferença, cuidado aqui, é que aqui não vamos ter como órgão de julgamento apenas esses dois. Nós vamos ter também o juiz de direito, sozinho, singular, como um órgão em si. Juiz de direito. E o nome dele aqui, vejam que é juiz de direito da Justiça Militar. Ele não vai ser um juiz auditor, como é o da Justiça Militar da União. Ele é um juiz de direito, tá? Um juiz como outro que presta o concurso aqui para ser juiz de direito e operar junto à Justiça Militar em Minas Gerais. Detalhe aqui então, essa justiça aqui não julga apenas crimes, ela julga também ações judiciais contra atos administrativos disciplinares de superiores militares então, e que são ações cíveis, na verdade. No caso de Minas Gerais, inclusive, que não tem punição cessativa de liberdade, ela nem se confunde, porque vai ter lá as punições e ela não vai se confundir nem um pouco com cerceamento de liberdade. Então, são ações cíveis, ações que em outros tempos iam para a vara da Fazenda. Agora, aqui, depois da emenda, né, constitucional, 45, salvo engano, né, elas passaram a vir então aqui para a Justiça Militar. A diferença é que o Conselho, em termos de Justiça Militar do Estado, os conselhos só vão julgar crimes de militares contra militares, seja que o militar pessoa ou instituição. Então, cuidado, porque o crime de furto, o militar vai lá e pega um bem de um civil durante o serviço, esse não é um crime contra o Estado. Ele, embora afete indiretamente a instituição militar, claro, por interesse, um policial militar está trabalhando e está furtando, ele afeta. Mas diretamente ele afeta quem? O imediato afetado é o civil, que ele furtou. Esse crime vai ser contra o civil. Agora, já se for peculato, ele se apropria de um bem que era de um civil, mas estava sob posse do quartel, né, da instituição militar.
Nesse caso, o crime já é contra a instituição militar, contra a administração militar. Indiretamente, ele afeta o civil que era dono daquele bem, mas diretamente o Estado. Então, nesse caso, o crime é contra a instituição militar ou contra a militar. O Conselho só vai julgar essas condutas aqui. Crimes de militares contra militares. Os demais vão ser todos do juiz de direito sozinho, singularmente, monocraticamente. Seja militar contra civil, ou seja, ação civil contra ato administrativo disciplinar. Tá? Os recursos daqui, então cuidado com esse ponto aí. Ah, e outra coisa, outro detalhe importante, né? Faltou dizer na Justiça Militar da União também, por força do parágrafo 1º e 2º do Código Penal Militar do artigo 9º e por força também da Constituição Federal, embora isso ele fale somente em relação à instituição militar estadual, os crimes, se forem dolosos contra a vida e de civil, tem que fechar as 3 características, tem que ser doloso contra a vida e civil, vão passar para a competência do Tribunal do Júri. Ok? Então, aqui tem também a hipótese de passar para a competência do Tribunal do Júri. Recurso daqui, apelação, etc., vai para onde? Para o TJM Mineiro. Em Minas Gerais vai para o TJM, onde operam 7 juízes. Tá? Eles vão ter os mesmos tratamentos, garantias, etc., deveres dos desembargadores do TJ Mineiro. Só que são chamados de juízes. Como é que é a composição deles? 4 coronéis, 3 civis. Os 4 coronéis, curiosamente, 3 da PM, 1 do bombeiro militar. Os 3 civis, 1 juiz de direito, promovido, entre aspas, aqui, né? Digamos assim. 1 vindo do Ministério Público e 1 advogado. Então, compondo 7. São os 7 aí que vão compor as 2 câmaras ali, um presidente. Geralmente o presidente ele fala ali em escrutínio secreto, mas geralmente ele faz aquela questão de revezamento, né, do mais antigo, ele vai ocupando as funções ali e tal, tem que ocupar corregedor, depois vice-presidente, depois presidente. Então, geralmente eles vão fazendo um sequenciamento. Atualmente até, posso estar enganado, na época ali era um coronel do bombeiro, mas acho que agora já mudou já, tá? O juiz, coronel, bombeiro. Eles vão julgar os recursos daqui, então. O recurso vem para cá. Recurso do TJM vai para onde? Contra o TJM? Para o STJ, se for lei federal, discussão de lei federal, ou STF, se for questão constitucional. Não tem relação com STM. Cuidado com esse ponto. Tá? Cuidado com esse ponto, então. Não tem relação com o STM. Tá? Aqui nós vamos ter, na composição dos conselhos, outro detalhe curioso. 4 juízes militares, 4 juízes militares também. Tá? Todos os 4 juízes militares oficiais, tá? Só que o juiz de direito é que preside, por força da Constituição Federal. A Constituição fala que é ele o presidente. No da União, quem é que presidia? O militar mais antigo. E ele era chamado, juiz de direito, de juiz auditor. Aqui ele é juiz de direito e ele que vai presidir. Ok? Então, o crime lá, o Fernando, por exemplo, que é policial militar, né, Fernando? Comete um crime lá, abordando um civil, ele agride o civil. Coisa que, aliás, é uma das condutas crime militar mais, assim, comuns, assim, né, de se ocorrer. Ele agrediu o civil, responde lá por lesão corporal durante o serviço. É crime militar? É. Artigo 9º, inciso 2. Tranquilo. Vai para a Justiça Militar? Vai. Só que ele vai ser julgado somente aqui, ó, pelo juiz de direito, sozinho, singularmente. No caso de Santa Catarina, o recurso vai para o TJ de Santa Catarina. No caso de Minas Gerais, vai para o TJ Mineiro aqui, então. Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Vamos lá, então. Então, isso era só um resumo sobre esse ponto aqui. Processo penal militar, que é bem importante. Tá? E aí, como eu falei, esse documento que eu vou deixar à disposição de vocês, que faz um resumo bem bacana aqui da Justiça Militar. O que tem que cuidar também é aquele negócio daí, como eu falo,
Civil agredindo um militar do Exército, lá tal, de serviço, né? O civil, Justiça Militar da União. Civil agride um policial militar, Justiça Comum, porque o civil não vai para a Justiça Militar Estadual nunca, tá? A questão de civil, de militar do Estado contra militar federal, aí vai depender muito do contexto. Via de regra, policial militar trabalhando, aborda uma pessoa, agride, Justiça Militar Estadual. E aí ele descobre que essa pessoa era um militar da União. Uma Justiça Militar Estadual. O fato de o cara ser militar da União não fazia diferença nenhuma ali, né? Agora, é claro que vai depender do contexto. Esse policial vai lá, está na folga, vai lá, entra dentro do quartel do Exército, agride um militar do Exército. Ele vai ser julgado na Justiça Militar da União, mas não por ser policial militar, porque qualquer um que fizer isso lá vai ser julgado na Justiça Militar da União, tá? A mesma coisa o militar do Exército, então, né? Vai depender muito do contexto. Ele está no dia a dia dele, de folga, andando na rua, encontra um policial militar, dá um soco no policial militar. Ele vai ser julgado na Justiça Comum, no Estado, porque ele não teve nenhuma relação ali, a Justiça Militar não tem nenhum interesse nisso, apesar de você pensar assim, mas não foi militar ativo contra ativo, Major. Para a Justiça Militar da União, não, ela não olha desse jeito, ela vai dizer, não, foi um militar da ativa federal contra um estadual. O estadual não é o bem tutelado por ela. Então, o princípio vai ser Justiça Comum. Agora, esse militar federal está, então, de serviço e agride o policial militar. Aí, pouco importa quem ele agredir, vai ser julgado na Justiça Militar da União, mas não porque agrediu um policial militar, e sim porque ele estava de serviço da Justiça Militar da União, ok? Então, você tem que olhar sempre, cuidar o contexto aí para analisar. Eu estou falando de forma bem grosseira e genérica, aqui é claro que tem que olhar cada situação bem com cautela ali, com atenção, né? Tá? Vamos lá, tópicos do edital, então, processo penal militar e sua aplicação, é praticamente todo, tá? O processo penal militar, polícia judiciária militar, inquérito policial militar, com foco principalmente nesses dois pontos aqui, tá? Ação penal militar e seu exercício, aqui também costuma cair bastante, processo, juiz, auxiliares e partes do processo, denúncia, competência da Justiça Militar Estadual e da União, aqui, como eu falei, né? É um ponto que não é um tópico específico do Código de Processo Penal Militar, ele é muito mais decorre dessa análise aqui que eu já fiz aqui, tá? Essa discussão aqui. Questões prejudiciais, exceções, incidente de sanidade mental do acusado, incidente de falsidade do documento, medidas preventivas e assecuratórias, aqui é um ponto importante também, providências que recaem sobre coisas, providências que recaem sobre pessoas, prisão em flagrante, importante também, prisão preventiva, importante, menagem, importante também, liberdade provisória, também, aplicação provisória das medidas de segurança, audiência de custódia, resolução do TJM Mineiro, caiu uma vez em questão oral somente, tá? Eu só recomendo uma leitura da resolução aqui, que vai falar sobre a aplicação da audiência de custódia em âmbito da Justiça Militar Mineira apenas, atos probatórios, interrogatório, confissão, perícias, exames, testemunhas, acariação, reconhecimento de pessoa e coisa, documentos, indícios, deserção de oficiais e praças e insubmissão, ponto bem interessante também, tá? Nulidade. Número de questões, 5 exclusivas aqui dessa parte da matéria, então. Tá? Análise da incidência do conteúdo do processo penal militar nas provas do CFO Mineiro. Então, nós tivemos uma concentração, como não poderia deixar de ser, 18% em inquérito policial militar. Então, nem preciso dizer que entre o artigo 7º ali, mais ou menos ali, 9º ali, até o 33 principalmente, muito foco ali, sempre é um dos pontos aí que mais tende a cair. Geralmente eles não costumam fazer questões inteiras só sobre um ponto da matéria. Cai uma ou outra alternativa de IPM, uma outra alternativa de outra, mas a incidência maior aqui, IPM, incidência também bastante grande na parte de prisões, tá? Atos probatórios, 15% aqui, tá? E aí, com menor quantidade de frequência, ação penal, mas aí vai ter também aparecendo ali menagem até poderia botar meio que junto com a parte de prisão ali, que tem uma certa relação, tá? Não deixa de se ter uma relação aí da menagem, né, de liberdade provisória ali, ou de uma prisão cautelar, depois eu vou falar sobre isso daí, mas então está separado, mas poderia até estar junto com prisão ali. Processo de deserção, onde vai pegar tanto processo de deserção e insubmissão, que eu falei para vocês, né, aquela parte ali que fala tanto de oficial, quanto praça, quanto de civil.
competência de justiça militar, né? Juiz, auxiliares, partes do processo penal militar, medidas assecuratórias e preventivas, nulidade e a própria resolução do TJM Mineiro. Então, o principal mesmo, né? Principal aqui, IPM, ação penal, atos probatórios, menagem, medidas assecuratórias aqui preventivas, você vai ter cerca de 50% da prova, né? Eu colocaria ainda aqui processo de deserção, que também acho importante, tá? Vamos lá. Vamos começar aqui. Primeiro ponto que eu acho importante destacar é que é óbvio que as questões mineiras, elas são muito bem elaboradas. Eu até sempre enalteço bastante, sempre gostei de usar as questões mineiras aqui para fazer o estudo para o CFO de Santa Catarina, embora o CFO de Santa Catarina, as questões são mais lei seca, geralmente, dependendo da banca. O de Minas Gerais, como eles fazem bem elaboradas as questões. Então, só tem que tomar cuidado com a redação que eles vão fazer. Mas um ponto importante vocês saberem é que o Código de Processo Penal Militar, ele não faz nenhuma referência direta a crimes propriamente militares e impropriamente militares. A questão pode até fazer, a questão pode dizer assim, ó, para crimes propriamente militares será possível aplicar a prisão para averiguações ali do artigo 18, conforme prescrito na Constituição Federal, ou seja, a questão ela pode até elaborar e falar em crime propriamente militar, atrelando alguma coisa prevista na Constituição Federal ou na doutrina. Segundo a doutrina, é entendido que assim, tal. Mas é importante que vocês entendam que o Código em si, ele não faz nenhuma diferença em relação a crime propriamente militar ou impropriamente militar. Então, qualquer questão, presta atenção nesse ponto que eu vou falar, que é uma dica importante que responde algumas questões da PM Mineira, às vezes até sem a pessoa perceber ou sem a pessoa saber a matéria. A afirmação do tipo assim, ó, o Código prevê um rito sumário para crimes propriamente militares ou sumaríssimo para crimes impropriamente militares, ou o Código de Processo Penal Militar prevê uma aplicação específica de uma situação X ou Y para crimes propriamente militares, sem dúvida essa afirmativa vai estar falsa, porque o Código não faz em momento algum referência a crime propriamente militar ou impropriamente militar de forma explícita. Cuidado só com forma como ele vai trazer na questão, porque você vai dizer assim, Major, mas ele não traz um procedimento especial só para deserção? Traz. A deserção não é um crime propriamente militar? É, mas em momento algum ele fala assim, aos crimes propriamente militares se aplicará um procedimento especial X ou Y. Ele fala da deserção. E aí você sabe que a deserção é propriamente militar, mas ele não fala especificamente dos crimes propriamente militares. Então, caiu numa questão lá falando, segundo o Código, tal situação se aplica para crimes propriamente militares. Está falso, porque o Código em si não faz tal diferenciação. Tá? Outro ponto importantíssimo, parece muito estranho até, mas a verdade é que, tirando logo no início do Código aqui, e aí eu vou passar para frente essa parte aqui, bem rápido aqui, ó. Já vou chegar ali nesse conselho que eu ia fazer, mas eu já vou chegar ali. Na PM Mineira, quase nunca caiu nenhuma questão aqui desses primeiros artigos, que geralmente cai até em outras provas. Na PM Mineira não, mas mesmo assim eu recomendo uma lida com atenção aqui sobre a interpretação extensiva que é admitida quando a lei for estrita e restritiva quando a lei for ampla, né? Desde que ele fala que só pode aplicar isso, não pode aplicar a interpretação extensiva ou restritiva, ele fala então, quando só é admissível, aí ele fala assim, é obrigatória a interpretação literal, ou seja, eu não posso entender de forma restritiva ou de forma extensiva, quando afetar os três polos que eu gosto de falar assim para resumir, que é defesa, acusação e o processo. Tá? Então é como se fossem os três polos ali, juiz, defesa, acusação. Então, cercear a defesa, aqui desfigurar de plano os fundamentos da acusação e prejudicar ou alterar o curso normal do processo, desvirtuar a natureza, que é uma natureza militar. Então, nesse caso aqui, é obrigado a ser a aplicação da lei
de forma interpretativa literal, sem extensão. Aí fala que também suprimentos casos omissos. Tem algumas questões desse ponto aqui, mas como eu falei, não é um ponto muito cobrado na PM de Minas Gerais.